demais elementos da equipa do Ministério do Ambiente, senhoras e senhores deputados. Há uma questão que os Verdes têm levantado há muito tempo, nas mais diversas áreas, aqui na Assembleia da República, e eu acho que talvez hoje os portugueses compreendam melhor aquilo que os Verdes tantas vezes afirmaram. É que, quando nós não temos os meios humanos suficientes para pôr os serviços públicos a funcionar, há um déficit de funcionamento dos serviços públicos. E por isso os Verdes reclamavam tanto quando sucessivos governos, e em particular o governo anterior, chutava, se me permitem a expressão, tantas pessoas para fora da administração pública e designadamente com a não contratação de pessoal necessário na administração pública para pôr justamente os serviços públicos a funcionar. E foi uma lógica de mandar pessoas embora e de encerramento de serviços públicos. Ocorre que o país precisa dos serviços públicos a funcionar. Isso é tão evidente na área da educação, agora com estes escândalos, por exemplo, das refeições escolares, e que nós percebemos que quando as escolas não estão dotadas dos meios necessários, existem estas situações calamitosas. Percebe-se ao nível da saúde, designadamente com a prestação de cuidados primários de saúde, e não só onde falta tanto pessoal nas mais diversas áreas para prestar os cuidados necessários de saúde às populações, e falta também na área do ambiente. E eu escolhi para exemplificar a educação e a saúde justamente porque são funções essenciais do Estado, às quais os Verdes acrescentam também a função, digamos assim, ambiental. E isto para chegar à questão dos vigilantes da natureza. De facto, houve um período em que a lógica era do decréscimo do número de funcionários tão relevantes como os vigilantes da natureza, e foi preciso inverter essa lógica, e os Verdes fizeram, de facto, designadamente na assinatura da posição conjunta com o Partido Socialista logo no início da legislatura, fizemos questão de que o reforço de meios humanos para a conservação da natureza fosse real, fosse uma realidade, no sentido justamente de inverter este paradigma. Nós estamos muito longe de preencher o quadro disponível, digamos assim, para os vigilantes da natureza, mas ainda mais longe estamos de preencher as necessidades de que o país de facto necessita relativamente a estes meios humanos no terreno. E é por isso que no anterior Orçamento de Estado foi também por proposta dos Verdes colocada a questão da contratação de mais 50 vigilantes da natureza. E aquilo que eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, é que neste Orçamento de Estado nós não podemos parar a gradualidade, a progressividade de aumento de vigilantes da natureza. E os Verdes vão, em sede de especialidade, propor um reforço também para o ano de 2018 do número de vigilantes da natureza. É fundamental não perder esta lógica de crescimento progressivo. Mas o Sr. Ministro diz que faltam mais chefias intermédias do que propriamente vigilantes da natureza. Eu compreendo que faltem chefias intermédias, mas, Sr. Ministro, não podemos relativizar a carência de vigilantes da natureza no terreno. E é por isso que eu espero que os demais grupos parlamentares venham a aprovar a proposta que os Verdes materializarão em sede de especialidade de reforço também para o ano de 2018 de vigilantes da natureza. Por outro lado, Sr. Ministro, eu gostava de colocar uma questão relativamente à matéria da seca. O Sr. Ministro anuncia uma campanha de sensibilização de agentes fundamentais, como a população, as autarquias e por aí fora. Mas, Sr. Ministro, existe um plano nacional para o uso eficiente da água em Portugal há vários anos. Há um datado de 2012 a 2020. E aquilo que é fundamental é pôr este plano na prática. Deixar que ele conste apenas no papel para o pôr em prática. Isso requer investimento? Requer. Mas ou o país tem consciência de que há determinadas matérias que não podem esperar mais e que os diversos setores se devem envolver para um objetivo que é nacional, que é o da poupança do uso eficiente da água. Nós vivemos um ano de seca que não promete ser um ano pontual. O fenómeno das alterações climáticas está aí.
Estes extremos climáticos vão se intensificar, teremos mais anos de seca. E, portanto, temos que adaptar o país a essa realidade. E se continuarmos a ter as medidas concretas, quer no setor da agricultura, quer no setor da habitação, quer no setor das vias públicas, urbano, se essas medidas não forem aplicadas, de facto, continuaremos sempre na mesma. E a reclamar o quê? Quando as medidas estão elencadas, é preciso pô-las na prática. Por outro lado, Sr. Ministro, relativamente à matéria do amianto, é verdade que o Governo totaliza 422 milhões de euros para a remoção de amianto ou intervenção nesta matéria em 4.263 edifícios até ao ano de 2020. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro me pode especificar ou desagregar, digamos assim, esta verba para que possa ter a compreensão do número de edifícios que se pretende intervencionar no ano de 2018 e qual a verba que se pretende efetivamente gastar no ano de 2018 com aquele que é um objetivo que os Verdes prosseguem há muito tempo e alertam o Governo e a Assembleia da República há muito tempo, que é justamente a presença de amianto, uma matéria altamente cancerígena, em diversos edifícios públicos. E já agora aproveito para dizer que os Verdes apresentaram também um projeto nesta Casa para que não nos remetamos aos edifícios públicos, mas que de facto comecemos já a alargar também a intervenção para os edifícios privados. Por último, Sr. Ministro, a matéria da mobilidade é crucial para os Verdes, já o temos demonstrado aqui das mais diversas formas. De resto, é uma matéria fundamental também para a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa. Neste Orçamento de Estado, os Verdes vão também apresentar uma proposta concreta para implementar o passo 418 sem condição de recursos. No anterior Orçamento de Estado, demos o passo para implementar o passo sub-23, é fundamental dar agora o passo para implementar o passo 418 para que os nossos jovens possam ter um desconto no passo social. Isso é um objetivo presente, mas também com, digamos, uma visão de futuro, como os Verdes várias vezes têm dito, no sentido de habituar os nossos jovens à utilização do transporte coletivo para que depois não sintam a necessidade de recorrer ao automóvel particular. Mas, Sr. Ministro, para que os nossos jovens possam gerar essa adaptação e essa habituação, é fundamental ter um serviço de transportes públicos que responda às necessidades dos cidadãos. Mas se nós tivermos qualquer coisa parecida com aquilo que oferece a Sofluz ou a Transtejo na travessia do Tejo, então temos tudo estragado. Quando temos uma empresa a pedir aos utentes para não se fazerem transportar em horas fundamentais de ponta, isto é a evidência clara de que a empresa não consegue prestar o serviço público de que os cidadãos precisam. Já viu, Sr. Ministro, o que é ter cidadãos que querem utilizar o transporte coletivo, vou mesmo terminar, querem utilizar o transporte coletivo e não podem, a empresa barra a utilização do transporte coletivo aos cidadãos. Temos tudo ao contrário, temos tudo invertido. Afinal, que objetivos temos nós relativamente ao contributo da mobilidade para o combate às alterações climáticas? Muito obrigado, Sr. São estas matérias que também precisam de resposta ao nível do Orçamento de Estado para 2018. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.